aí as estatísticas na tela, estatísticas mais simples aí do jogo do Náutico, 2-0 no Caxias, um bom jogo do Náutico. Eu acho que eu saí com algumas impressões diferentes do que eu tinha visto no estádio, e dá para comentar mais quando a gente for desenvolvendo no jogo. Acho que o Náutico foi bem, foi melhor do que em várias outras partidas, mais consistente, com movimentação, com ideia, mas eu acho que muito a falta de chute mais efetivo, de chance criada realmente, eu acho que ainda faltou um pouco, mas estamos no caminho. Acho que já começou a melhorar bastante, e aí a gente pode ver isso meio que traduzido no XG, né? O Náutico fez 2 gols e um XG aí de 0,81. A maior parte desse XG vem da chance perdida de Lucas Cardoso, que eles consideraram como 0,29 de XG. Então, assim, uma chance alta de ter gol ali, quase 30%, e acabou não sendo convertido. Ô, João, deixa eu te perguntar uma coisa já de agora, já que essa finalização... Quer dizer, eu não consigo nem definir se foi uma finalização, foi um domínio, e na verdade é a pergunta que eu quero fazer para você. Eu não quero que você me diga o que ele tentou fazer. Eu vou perguntar, pela tua sensação, o correto ali era tentar de primeira pro gol ou um domínio? Eu acho que dava para ter chutado de primeira, e eu acho que ele tentou chutar de primeira, Atos. Só que se você... Não, peraí. Calma. De Bruyne poderia ter chutado de primeira, né? Não. Eu acho que ele poderia também. Mas tu não acha que para um jogador ruim é melhor dominar e tentar fazer o gol, não? Porque tinha Depende, espaço. se ele errou o domínio, tinha espaço, mas eu acho que estava muito rápido a bola. Ele não ia conseguir. Aquilo foi quase um chute de Marco Antônio, pô. Jogador ruim ficou muito ofensivo, Chapo. Diga assim, um jogador de Série C. Jogador de Série C. Jogador de Série C, ele já subentende que ele não é tão bom. Tecnicamente, o cara não tem esses recursos todos para pegar uma chapada de primeira. A Paulo Sérgio pegaria, talvez. Mas não sei eu acho. Toda. Eu acho que seria o Bernardo assim, né? Eu acho que seria um golaço, tá? Se ele conseguisse fazer. Eu acho que ele tentou. Inclusive, ele tentou bater de cima para baixo, aquela fatiada assim, ó. Dá para ver pelo movimento. No vídeo a gente vai ver a velocidade que ele precisa ter para chegar naquela bola é muito alta, velho. Assim, ele tá no meio de campo quando o Marco Antônio arranca. E ele consegue chegar na frente na velocidade. E eu acho que por ele ter dado essa velocidade, ele não conseguiu travar antes para chegar melhor na bola. Então, ele tentou dar o chute muito rápido, ele ainda estando muito rápido, e acabou pegando mal ali. Mas eu acho que é porque, assim, eu vou dizer aqui com toda certeza para vocês, não tinha outro jogador do Náutico que chegaria naquela bola. E a gente vai ver isso no vídeo depois. Ele precisa imprimir uma velocidade muito grande e não dá tempo de pausar, não dá tempo de dar uma travada na corrida para chegar bem para a bola. Então aí junta o cruzamento muito forte, o jogador sem a passada ideal e uma bola que mesmo se ele tivesse nas condições boas ali, seria difícil. Então eu acho que foram esses 3 motivos aí que fizeram ele errar. E eu achei do campo, a sensação é que estava mais perto. Pareceu um gol mais absurdo de perdido lá nos aflitos do que quando você vê pelo eu não pelo fiquei vídeo. Com essa sensação de ter sido um gol absurdo de perdido, não. Eu, pelo menos no estádio, não sei se Renato sentiu a mesma coisa, mas no estádio eu senti como, tipo, caramba, a gente perdeu a nossa chance. Perdeu uma chance. Perdeu uma chance. Mas perdeu uma grande chance de fazer o gol, sabe? Mas eu tinha notado a dificuldade de finalização ali. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Beleza. É porque eu tava falando aqui. Tava falando daquele cruzamento que veio pelo lado direito no segundo tempo? Marco Antônio cruzou para Lucas Cardoso. Foi o primeiro lance de perigo do Náutico. Foi uma baita. Não, mas teve o lance de Hélio Borges no primeiro tempo, aquele chute também que passou perto, viu? Mas um chute meio campo, Renato. A gente tá falando de chance criada. Meio campo, Talicinho também deu naquele jogo do Floresta. Prossiga, João. Então, assim, a gente vê revertido aí no XG. O Náutico não criou
grande chance, na verdade criou, né? Mas o juiz fez questão de tirar, porque aquele lance de Matheus Silva com certeza seria um XG muito alto, talvez até desse uma realidade melhor do que foi o jogo, mas como foi anulado, aí não está contabilizado, mas foi aí 0,81 para o Náutico, 0,39 para o Caxias, e boa parte do XG do Caxias está concentrado na cabeçada que o jogador, aquela caixinha que dá, que poderia ter prejudicado muito o Náutico, porque aquilo ia ser 1-1 o jogo. E na reclamação que o Náutico faz lá na CBF até consta isso também. Então, assim, seria um prejuízo muito grande para o Náutico, o erro que o Bandeirinha cometeu, e aí 0,39 o Caxias, maior parte nesse lance. Questão de posse de bola, o Náutico dominou nos dois tempos, 58% de posse de bola para o Náutico, 42% para o Caxias. Finalizações também completamente superior ao Náutico, 17 finalizações contra 7 apenas do Caxias, 4 no gol do Náutico e nenhuma finalização do Náutico foi para o Caxias, nenhuma finalização no gol do Caxias. 2 chutes foram defendidos, o Náutico conseguiu 10 finalizações de dentro da área, então assim, é um número relevante ali, né? De 17, 10 foram dentro da área e mais de 50%. Assim, um número bom. Enquanto a do Caxias foram 3, e aí a conta inversa, né? 7 fora da área e 4 para o Caxias. O Náutico teve 8 escanteios, o Caxias 5, e esses 5 escanteios foram basicamente as chances que o Caxias teve de fazer alguma coisa, porque de bola rolando ali, o Caxias não conseguiu, e tem motivo para não ter conseguido. Faltas. Velho, que felicidade de ver esse número, tá? Isso que eu ia dizer também. Eu tô feliz. Quando o Náutico tivesse a quantidade... O Náutico de Hélio dos Anjos, quando tivesse a quantidade de falta, é porque as coisas estão dando certo. 26 faltas do Náutico contra 17 do Caxias. O Náutico contra o Figueirense fez 12 faltas. Eu entendi, mas traduza isso para o cidadão que não entendeu. O nosso ouvinte, ele é limitado. Eu entendi o que vocês falaram sobre falsos, mas eu queria que você transferisse isso para Emílio Garcia aqui, ó. Então, o cara não tem um intelecto. Passe para ele. O afegão médio. Isso. Explique para ele. Ele vai precisar. Porque o Náutico joga, assim, é um pouco arriscado jogar da forma que o Náutico joga. Eu acho que já foi superado esse negócio da defesa, da linha alta. É engraçado, ninguém fala mais disso. Acabou. Ponto superado, ponto pacífico. É a melhor defesa do campeonato. Nem levar gol mais, pô. É a melhor defesa do campeonato. E tem 2 gols ainda que são de Marquinhos Santos. É mais do que a melhor defesa, pô. Não leva gol, pô. O Náutico de Hélio dos Anjos sofreu 4 gols. Porque 2 que sofreu foi o de Marquinhos Santos, que só jogou um jogo. Então, assim, é absurdo, realmente. E o Náutico, quando ele faz muita falta, significa que ele matou as chances do outro time, pô. Significa que o outro time tentou sair e o Náutico não deixava. A maioria das faltas do Náutico eram nesse contexto. Obviamente, eu acho que é até um exagero. 26 é muito. Mas eu prefiro 26 do que 12. Que foi o número que o Náutico saiu contra o Figueirense. E o que acontece contra o Figueirense? Os caras roubam a bola do Náutico e saem no contra-ataque a toda hora. Toda hora acontecia a transição e o Náutico deixava. E ali surgia a finalização, surgia chance de gol. E o Náutico não tinha muito o fazer. Quantos lances, João? A gente não viu os jogadores do Figueirense com a bola dominada em plena transição ali na intermediária ofensiva deles. Gabriel Santiago várias vezes. Não, muitas vezes, assim. Foi a tônica do jogo. Assim, se você pegar um lance para representar o jogo do Figueirense, era eles roubando a bola ali na intermediária e atacando. E o Náutico deixando. Não tinha falta. E aí, meu irmão, contra o São Paulo, o Náutico fez 12 faltas no Morumbi. E tome contra-ataque, meu amigo. Então, assim, eu acho que também depende muito do contexto do jogo. Por exemplo, se o Náutico fizesse muita falta contra o Morumbi, o juiz não ia ter nenhuma cerimônia de expulsar alguém. Tem isso também. Mas eu gosto aí desse... eu gosto desse número, principalmente se a gente analisar ali como foram feitas as faltas. Em relação a desarmes, o Náutico... Esse número de desarme
relevem um pouco, tá? Porque eles contam uma coisa muito específica. Foi um desarme para o Náutico contra 5 do Caxias. E o PPDA, 6 para o Náutico e 8 do Caxias. O PPDA, ele demonstra quantas ações defensivas o time fez numa determinada área do campo, ali 60% do seu campo defensivo, e aí eles veem quantos passes o outro time conseguiu trocar antes de ter uma ação defensiva do outro time. Então isso mede basicamente o quão impressionante esse time foi. E aí a gente vê o Náutico com 6 e o Caxias com 8. O Caxias, talvez ele não tenha marcado muito o goleiro, aquelas corridas, até teve alguns lances, mas não todo o tempo, mas ali aquela área do meio de campo foi muito impressionante. O Caxias tentava, pelo menos, o Náutico saía muito bem, e isso mostra aí também que o Náutico não jogou contra um adversário fácil. E eu queria até começar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que o Caxias contra o Náutico deixou essa impressão. Deixou a impressão de que, esse time não é tudo isso. E, cara, eu discordo completamente disso. Assim, eu acho que é muita competência do Náutico nesse jogo do que o Caxias ser ruim, sabe? O Caxias, ele é um time... A única coisa que eu posso colocar como um pouquinho de atenuante nos questionamentos sobre a postura do Caxias é talvez uma zona de conforto de quem vinha de 5 vitórias seguidas. É talvez isso. Mas é inegavelmente um time competente. E eu acho que o Náutico conseguiu anular bem no segundo tempo. Porque no primeiro, eu acho que a gente viu um pouquinho do poderio que os caras tinham, pô. Quando eles vinham pra cima, eles conseguiam passar da defesa da gente sem tanta dificuldade. Esse era o Caxias que... Não, mas ninguém jogou no primeiro tempo, né? Isso eu não vi. Isso eu confesso que eu não vi. O Caxias quando tinha certo ataque pela beirada, eles conseguiam passar com certa facilidade. Isso preocupava demais, gente. Eu acho que o Caxias, no primeiro tempo, ele chegou a ter a bola. No segundo tempo, ele ficou quase sob domínio o jogo todo. Veja, eu consigo lembrar bem as duas chegadas do Caxias. Foi o escanteio, que o João já falou umas 50 vezes sobre o escanteio, que o cara joga pelo pau, aí a bola cruza toda a frente da área do Náutico, que o cara chega de carrinho. E foi uma jogada, essa no primeiro tempo, que o jogador sofre uma falta que o Matheus Silva faz ali perto da linha de grande área. Mas, cara, assim, para um jogo de 90 minutos, as chegadas do Caxias, assim, foram muito de minuto, pô. O Náutico, ele anulou completamente o poder de ofensivo, assim, O Náutico não deixou o Caxias de machucar. Também acho. Assim, o segundo tempo o Náutico teve um domínio absurdo, velho. Foi muito bonito o segundo tempo do Náutico, viu? Foi muito bonito, velho. No primeiro tempo, eu acho que também, no quesito de não deixar o Caxias jogar e ficar com a bola. Só que eu acho que o Náutico ele não conseguiu ter o volume necessário para ser efetivo para conseguir chance de gol. Inclusive, se João tiver esse dado, o XG no primeiro tempo deve ter sido perto de 0. Eu posso ver aqui, eu posso tentar somar, mas provavelmente Atos, porque se você tirar o 0,29 de Lucas, já fica muito baixo, né? Tipo, já cai uma quantidade considerável. Tem outros chutes ali no segundo tempo, que é onde a maioria dos chutes acontecem, que também vai perder. Uma cabeçada de Marco Antônio, que é 0,15, então isso aí já mata muita coisa. Então, assim, realmente deve ser um XG muito, muito baixo nesse primeiro tempo. E só voltando sobre o Caxias, é um time que tem um gatilho de pressão muito rápido. Velho, eu sabia, quando eu bati o olho em 5 minutos no centroavante do Caxias, eu falei, meu irmão, esse cara é do jeito que ele quer. Se ele pudesse trazer um centroavante, eu acho que ele trazia esse cara agora, porque é exatamente o perfil que ele quer. E eu imaginava que ele ia gostar. Eu não imaginava que ele ia gostar tanto, porque na coletiva do pós-jogo, ele fala umas 3 vezes sobre esse cara. Na entrevista nos Traíras, ele fala mais umas 2. Então, assim, ele amou o centroavante do Caxias e era meio previsível que ele fosse chamar, porque é exatamente o que o Náutico procura. Se você quiser
entender qual é o perfil do centroavante mais ou menos ideal que o Náutico ia querer, seria o Eduardo Melo. Seria aquilo ali, jogador forte, que marca muita pressão, que tem velocidade. Então, assim, é um cara... Eu também gostei bastante do que eu vi do jogador. E estava terceiro reserva do Criciúma, assim, nem treinava, segundo o Hélio. E o Caxias conseguiu ali uma contratação muito boa. E você viu o Caxias ser anulado. Assim, eles são um ataque muito rápido, mas assim, eu acho que a defesa do Náutico ontem foi muito bem, velho. Assim, a partida que Arnaldo faz em relação à agressividade, a ataque do jogador, Iago, completamente incomodado. Iago é o artilheiro do campeonato. Ele é o artilheiro do campeonato e tudo que o cara faz dá certo. E teve um lance que ele deu uma escapada que dava para ver mais ou menos a qualidade ali que ele tem nesse ano, né? Eu não vou nem falar que ele tem, porque eu não sei se ele tem realmente ou se ele está tendo, se ele descobriu que tinha. Mas, assim, é um jogador que vem tendo um ano iluminado e Arnaldo, assim, não deveu nada para ele, assim. Em lance de costa, chegava junto mesmo, ele ficava incomodado e dane-se, discutiam. Foi um jogo, assim, defensivamente perfeito ali de Arnaldo. Matheus Silva, cara, que jogo de Matheus Silva, assim. É um zagueiro muito interessante, é um zagueiro que ele gosta de correr para frente. Às vezes, ele vai para frente e ele vai matar o que tiver na frente dele. Mas ele vai para frente e ele consegue tocar na bola, assim. Ele vai atrapalhar. Ele não gosta de correr para trás, de ver o jogador com a bola. Ele tenta evitar que a bola chegue no jogador. Nem que para isso ele precise matar o jogador adversário. E, pô, o que é um zagueiro se não isso? Principalmente na Série C. Então, assim, o zagueiro que também está tendo uma capacidade de construção muito boa, não tem coragem de dar passo para frente. Às vezes vai errar. Normal. Não me preocupo com esse tipo de erro de um jogador que tenta muito, não. Não pode ser entregada, né? Mas ele erra, nem erra tanto. Acho que ele teve 80 e poucos por cento ali de 80 e poucos por cento de passes certos. Eu posso confirmar aqui rapidinho, mas assim, achei uma partidaça de 83% de passes certos, aí contando com esses passes que ele dá para frente, que são muitos. Achei uma partidaça de Matheus Silva. Carlinhos também. Carlinhos conseguiu dar conta do recado. Teve uma jogada ali que ele teve a cota dele, da entregada, mas no jogo foi muito bem. Igor Fernandes, defensivamente, é o que a gente conhece e ainda tentou fazer algumas ultrapassagens, mas é incrível como a taxa de acerto de Igor em ultrapassagem é muito baixa. Assim. Ele consegue fazer o movimento bem, mas o produto final é quase sempre nada, porque tem essa dificuldade realmente. Se ele também defendesse do jeito que ele defende e atacasse bem ainda, a gente não teria o lateral esquerdo que a gente tem. Então, infelizmente, é lidar com esse cobertor curto aí, que foi completamente pro pé, né? Deixou o resto do corpo no frio. Então, assim, achei baita partida com o Pereira também. O Pereira até chovendo molhado, né? E aí, vou para a parte ofensiva, que talvez tenha sido o maior destaque do time, mesmo não tendo criado esses gols claros, assim, que se traduziam em XG, sabe? Acho que o Náutico foi muito bem. No segundo tempo teve um volume muito grande, mas a gente não viu... o Náutico não criava sempre jogadas muito claras de gol. Era mais o volume. Mas eu achei muito interessante as ideias do Náutico. Assim, o Náutico deixou de ser um time penso. O Náutico tinha uma grande tendência a jogar pelo lado direito. A saída de bola era pelo lado direito. Para chegar no lado esquerdo, tinha que ser alguma coisa com o Vinícius ali. Na maioria das vezes, a jogada era esvaziada, não tinha muita associação. Era meio que o Vinícius, e quando tinha Igor Fernandes aparecia por ali, mas era um pouco esvaziado o setor, e o Náutico conseguiu equilibrar por causa de um jogador, velho. Assim, Lucas Cardoso, ele foi muito bem no jogo.
A característica era exatamente o que o Náutico precisava realmente, vendo os lances, revendo o jogo com calma, vai ter no vídeo. Dá para sentir isso, dá para sentir que tem um jogador empurrando a linha adversária para trás, criando espaço, correndo em diagonal. Confesso que eu tinha dito isso, né? Eu estava trabalhando com poucas impressões, muito pelo conteúdo que tu já tinha colocado à disposição aqui da gente, o pouco que eu tinha visto do vídeo do jogador, como ele jogou também pelo lado, e às vezes que eu vi ele jogar tinha sido jogando pelo lado, me deu aquela impressão de um jogador que está até na moda agora, que esse jogador mais alto que joga pelo lado, tipo esse que chegou agora para o Sport, o Derek, sabe? Esses jogadores tipo o Aleph Manga, apesar dele não ter o corpo do Aleph Manga, mas esses jogadores um pouco mais esguio, que joga pelo lado. Mas eu estava muito resistente de acreditar que um jogador com essas características pudesse ser um meio-campista, mas ele pode sim. Ele pode sim. Eu continuo com minha opinião firmada em questão de Vinícius. Vinícius eu ainda continuo não acreditando, até porque Vinícius tem muitos vícios, até corporais, que é difícil de acreditar que ele possa render centralizados, até de segundo atacante. Tendo esses jogadores pelo lado, eu acho difícil, porque uma coisa é você ser segundo atacante com uma trinca de volantes e 2 jogadores na frente fazendo o que quer. Outra coisa é você ser esse segundo atacante tendo outros 2 jogadores de lado, o que faz você ficar muito dentro do corredor. Aí Vinícius eu não acredito não, até por esses vícios corporais dele, que Lucas Cardoso, por exemplo, por ser mais jovem, não tem. Você pode ver, João, só para poder exemplificar o que eu estou querendo dizer, Vinícius, quando vai dar uma finalização, ele já tem aquele cacuete dele, de tentar dar uma fatiada na bola. Vinícius, quando dá um passe, é fatiando a bola. Quando chuta no gol, é fatiando a bola. E quando ele faz a melhor finalização dele, é quando ele chuta de peito de pé, entre aspas, normal. Já o Lucas Cardoso, ele não possui nada desses vícios. E pela movimentação que ele deu, pela essa capacidade de chegada, e aí tem outras coisas que valorizam muito ele, que é a questão de ser muito rápido, de ter essa velocidade, de ser um cara que quando tá sem a bola, fica ali tentando o tempo todo. Eu confesso que eu gostei bastante do Lucas Cardoso, principalmente por causa do segundo tempo. E eu tendo a concordar contigo, Atio. Só que o que foi nesse jogo muito interessante, eu acho que o Náutico pode levar isso, foi a variação dos dois. Realmente, principalmente no primeiro tempo, o Vinícius foi muito mal quando ele caía pelo meio. Perdeu muitas bolas, desperdiçou alguns contra-ataques. Mas a dúvida de quem é que vai estar gerando amplitude, quem é que vai estar por dentro do lado esquerdo, foi muito interessante. O Caxias se perdia muitas vezes, deixava um espaço gigantesco entre o lateral e o zagueiro, o volante se confundia também. Então ali teve muito espaço que o Náutico poderia... assim, obviamente que falta... Vai precisar amadurecer isso ainda e tal. Não é uma crítica. Para o primeiro jogo foi muito bom. Mas eu acho que o Náutico ainda vai conseguir aproveitar mais ainda esses espaços que também vai ter aí no vídeo, a gente vai comentar, que essas movimentações simples dão. E aí eu estou falando mais do lado esquerdo, porque do lado esquerdo foi novidade. Do lado esquerdo isso não acontecia. Era Vinícius e Igor Fernandes, os dois ali contra o mundo e pronto. Patrick Alain, quando ele caía pela esquerda, ele caía mais num setor recuado. Quando ele vinha para buscar a bola. Se você pegar o mapa de calor do Patrick Alain, ele cai mais pela direita. E aí, na direita, tinha muitos jogadores. Na direita tinha sempre o Arnaldo, tinha sempre o Kelvin. Na direita, tinham vários jogadores, enquanto... Foi mal, tô testando o negócio aqui. Pode seguir, vai. Pela direita tinha muitos jogadores. Tem a famosa diagonal ali de Marco Antônio, que gera espaço. E, a gente conseguiu fazer isso pela esquerda e o Náutico deixou de ser um time penso. O Náutico criou chance pelos dois lados. A chance que Lucas Cardoso perde vem da direita.
O gol de Vinícius, que também foi numa bola parada e tal, foi de um lateral, mas beleza, foi na esquerda. A chance que Paulo Sérgio é travado vem da esquerda. Então, assim, o Náutico variou mais os corredores. E eu tenho certeza que foi pela presença do Lucas Cardoso, com uma característica diferente, com velocidade. Gostei bastante. Uma coisa que ele demonstrou que eu tinha dúvida se ele fosse ter, nesse jogo ele foi muito bem, que é a capacidade de jogar de costas, a capacidade de associar quando ele está de costas, recebendo pressão do marcador. Ele conseguiu fazer isso muito bem nesse jogo, assim, com toques rápidos. Quando ele não conseguia tocar, ele sofria falta. Então, assim, é importante para dar essa impressão de volume. O Náutico, eu lembro que no Pernambucano, com o Marquinhos Santos, eu tocava muito nesse assunto aqui. Eu falava, pô, o Náutico não tem ninguém que saiba jogar de costas. E há uma dificuldade gigantesca para sair dessa pressão. E eu trazia vídeo, mostrava e tal. E o Náutico melhorou muito hoje com o Paulo Sérgio e com o Lucas. Então, assim, fiquei realmente animado com o jogador. Tinha expectativa, porque eu realmente achava, pelo que eu tinha visto, que ele tinha condição de jogar de meia. E ele mostrou isso, sim, a capacidade de pressão dele é absurda. Atrapalha muito, tem uma técnica também, tem uma certa qualidade. Então, assim, eu acho que a gente vai gostar muito desse jogador aí, vai ajudar demais o Náutico. Então, o Náutico conseguiu fazer isso pelos dois lados, só que trazendo assim mais para o jogo, em questão de volume, acho que a gente falou muito no pós-jogo sobre dois tempos distintos. E, cara, a importância do centroavante é isso. Eu não acho que tenham sido dois tempos distintos. Eu acho que foram 60 minutos distintos, 60 minutos para um lado e 30 para o outro. O Náutico muda depois do gol, velho. O Náutico, no segundo tempo, muda depois do gol. Tem a chance de Marco Antônio, mas já tinha tido chance parecida com aquela. Não parecida no caso assim, de ter surgido a finalização, mas a ideia, sabe? A ultrapassagem, o cruzamento, aquilo já tinha acontecido. Agora, o volume que o Náutico imprimiu depois de ter feito 1-0 é um absurdo. O Náutico, eu faço anotação aqui para montar o vídeo, né? Eu vou ver no jogo e vou fazendo as anotações dos minutos que eu quero colocar. E aí, 14 minutos é o gol. 15, já tem uma jogada com Vinícius. 16, Marco Antônio. 16 e 37, já tem um tiro de meta que o Náutico rouba a bola. 17h30, tem um gol impedido. 21, tem uma chegada de Vinícius. 25, um chute de Hélio Borges. Então, assim, em 10 minutos, tem uns 8 lances que o Náutico impôs. Só uma coisa antes, Atos. Só uma coisa antes. E Hélio dos Anjos disse na coletiva, depois do jogo, que no intervalo conversou com o Paulo Sérgio porque não tinha gostado do desempenho dele. Que achou ele muito... Eu não lembro exatamente, que no segundo tempo, Paulo Sérgio começou a entrar no jogo. Dava mais sprint, buscava mais o jogo. E aí é onde que aconteceu esse ensaio, né? Dessa pressão que deu, que começou a acontecer. Teve o lance de Marco Antônio, por exemplo, com aquele cruzamento para Lucas Cardoso, depois veio o gol. Olha, em respeito ao Paulo Sérgio, eu ia fazer um comentário, mas já que o Renato falou nisso, vou aproveitar. A questão do Paulo Sérgio é que, às vezes, o Paulo Sérgio, ele sai muito da área naquela situação de a bola não está chegando, o time não está conseguindo me entregar a bola, eu vou lá para tentar ajudar. Quando ele faz isso, não adianta nada. Não adianta nada, é só uma questão de ansiedade dele e o time não destrava por causa disso. Quando o Paulo Sérgio tem que sair, não é para receber a bola, dominar e tentar armar o jogo. É para dar um toque. Como ele fez no lance de Marco Antônio, ele vai de encontro a Marco Antônio, dá um belo de um toque, o Marco Antônio sai ali pelo lado direito, que vai sair a chance do Lucas Cardoso. E ele também faz a mesma coisa com o Vinícius, que é quando o Vinícius faz aquela finalização cruzada. Mas eu queria comentar com o João que quando o Náutico faz o gol, João, que é tudo isso que você está falando, que o Náutico muda da água para o vinho na questão de intensidade, na questão de ser mais efetivo. Note, João, que nesse momento os laterais do Náutico, meu amigo, abandonaram a última linha e o Caxias se deixou envolver por aquela situação. Era Igor Fernandes quase lá na linha de ataque e Arnaldo do lado direito. E aí, meu amigo, se você vê o adversário vindo todo para cima, com os dois laterais ao mesmo tempo,
e você se apavorar, você vai receber a pressão que o Caxias levou do Náutico nesse momento. E eu acho que o Caxias se apavorou mesmo, tá? A entrevista de Júnior Rocha, assim, velho, que é uma diferença. Tá fazendo um ótimo trabalho, tá? Mas, assim, o que ele fala da atmosfera, ele fala 30 vezes a palavra na coletiva de 5 minutos, a palavra atmosfera. Que a atmosfera foi não sei o que lá, que se deixou envolver pela atmosfera, que queria aquela atmosfera no estádio dele e tal. Então, assim, esses 15 minutos aí do segundo tempo, os 13, na verdade, primeiros minutos do segundo tempo foram muito parecidos com o primeiro. Agora, depois o Náutico impõe um ritmo ali absurdo, assim, muito bom mesmo. A quantidade de chance que o Náutico criou é muito grande, envolve, poderia ter feito 2-3-0 ali em um espaço de 10 minutos. Foi igual a Maestro Júnior, né? O Náutico enfiou a faca e tentou ao máximo girar a faca ali. Sentiu o gosto de sangue, João. Sentiu o gosto de sangue. Sentiu. E foi para cima. Sangue na água e foi para cima. E o Náutico estava sentindo um gosto de sangue aos 48 minutos do segundo tempo. Foi. Aos 48 do segundo tempo, estava sentindo o mesmo gosto. Então, assim, o Náutico, assim, velho, treinamento, passamos a fase ruim, a fase ali das lesões, tudo, agora são os bônus. O Náutico tá colhendo o que Hélio plantou, o que Thomas plantou, o preparo físico do Náutico tá um absurdo. João, foi uma espécie... eu acho que, assim, a sensação do torcedor, depois dessa vitória, e que eu acho que foi a sensação dos atletas depois do primeiro gol, foi o Yes We Can, sabe? Foi o Yes We Can demais, assim. Saiu o primeiro gol do Paulo Sérgio, cara, opa, a gente tem essa capacidade. E aí eles começaram a jogar de um jeito que encurralou, velho, o adversário. Vez ou outra eles saíam, mas o Náutico ele conseguia dominar a partida de tal forma que era, a confiança agora chegou. A gente agora teve uma confiança. Por isso que, assim, esse jogo foi divisor de águas pela importância do resultado, pela autoridade e tudo mais, mas vai ser muito interessante a gente ver essa partida contra o Guarani, que obviamente é um cenário completamente diferente, jogo fora, tem desfalques e tudo mais. Só que a gente vai observar na postura do Náutico se todo mundo foi contagiado por esse tipo de sensação, sabe? O nível de confiança do time aumentou. Quando aumenta, a gente pode observar um pouco mais de pressão mesmo, de jogar numa linha alta fora de casa, de tentar mais em cima do Guarani. Mas a sensação que eu tive foi essa, assim, a torcida conseguiu, né, se inflar de confiança, e depois do primeiro gol, os jogadores, eles se jogaram nisso também. Não, é exatamente isso, assim, a confiança veio, o Vinícius se transformou em outro jogador. Então, assim, as coisas começaram a fluir, o lado esquerdo ali ficou mais forte ainda. Falar novamente de Lucas. Meu irmão, Lucas tentou dar 7 dribles, acertou 7. 7 dribles na partida, 2 passos para finalização. Então, uma partida individual muito boa. Vinícius cresceu muito. Do outro lado, tinha Hélio Borges, que fazia um jogo bom. Tinha o Arnaldo. O Arnaldo foi um pouco prejudicado no encaixe que tem Arnaldo com Hélio Borges. Porque Hélio Borges ele é um jogador destro que está jogando com o pé aberto. Então, naturalmente, Hélio Borges tem mais dificuldade para puxar para o meio quando ele está pela direita. Então, isso meio que fecha o espaço que Arnaldo tem para chegar na linha de fundo. Tanto é que Arnaldo ele tem um cruzamento só nesse jogo. A média de cruzamentos de Arnaldo é bem maior que isso. Mas eu acho que o Náutico se deu bem. Marco Antônio apareceu por ali fazendo diagonal também. Quando tinha bola, tentava ir para cima. Hélio Borges estava acertando. Então, assim, eu achei uma partida ofensiva do Náutico de muitas ideias e que conseguiu, em muitas vezes ali no segundo tempo, concluir aquilo em uma chance grande de gol, sabe? Velho, gostei bastante. É um time completamente diferente. É uma característica que a gente estava precisando faz muito tempo. E um jogador, eu acho que conseguiu mudar muito a forma que o Náutico atacava. A gente pode ir para o vídeo, que o vídeo vai ser basicamente
o visual do que eu falei agora, porque tem muitos lances interessantes. Assim, eu acho que esse foi o maior vídeo de tempo que eu fiz aqui, porque as minhas anotações aqui estavam muito grandes, e aí tinha coisa que precisava colocar e não dava para deixar muito fora, alguns lances maiores e tal, mas eu acho que vai dar para entender melhor o que a gente tá conversando. Aí é um vídeo logo do começo do jogo para mostrar a saída de bola do Náutico. O Náutico utilizou mais os laterais um pouco mais baixos, com tanto o Marco Antônio quanto o Igor Pereira um pouco. Isso aí é a maioria do tempo, tá? Não foi sempre assim, não. Se der para pausar aí, Chapa. Não foi a maior. Isso aí foi a maior parte do tempo. Isso aí se explica muito exatamente nesse frame. O Caxias, ele joga num 4-1, 4-1. E esse esquema, ele dificulta um pouco essa marcação alta. Então, assim, o Náutico não precisava jogar com 3 jogadores ali para fazer aquela linha de 3 com os laterais altos, porque ia ser matar uma formiga com uma bala de canhão, sabe? Ia ter muito jogador com um jogador só mais à frente do Caxias, não tem necessidade. Eu acho que o Náutico mudou muito por causa disso. Então, o Igor Pereira raramente descia na linha dos zagueiros, ele ficava um pouco mais numa linha mais à frente. E aí o Caxias marcava com esse homem e com mais 4 atrás. E aí o Caxias ele tem gatilho de pressão muito bem definido. Assim, em algumas jogadas que o Náutico tocava a bola para trás, acionava o gatilho, e aí os pontas, tanto o Iago quanto o Carlson, e aí também o Thomas Bastos, o Thomas Bastos menos, mais o outro que acaba, o Mantuan, eles saem mais nessa caça, e o Náutico conseguiu se livrar disso muito bem nessa partida, se saiu muito bem. E aí só esse vídeo só para demonstrar aí também uma mudançazinha na saída de bola do Náutico, que eu acho que funcionou. Eu acho que eu cobrei isso no jogo do Figueirense, o meio ficava muito esvaziado, e nessa aí não, nessa aí tanto o Marco Antônio quanto o Igor Pereira estavam dando opção ali para o jogo sair também um pouco pelo meio. Pode dar play, Chapa. E aí, nessas saídas, assim, Lucas Cardoso vinha fazer essa busca, ele vindo fazer, não conseguiu, volta para atacar a linha. Esse é outro lance que ele recebe a bola de costa pressionado e com 2 toques consegue achar o Igor Fernandes, e aí o cruzamento vai muito mal, mas uma jogada de costas ali do meia muito importante para destravar, para dar volume. Esse aí eu coloquei só porque é incomum, tá? Velho, assim, olha o espaço que isso gera, pô. Ele matou o cara, Vinícius já estava naquela diagonal, já ia conseguir atacar o espaço muito bem. Então, aí, ó, o Náutico, o Vinícius aí jogando mais como meia, o Náutico com Marco Antônio, Hélio Borges e Arnaldo jogando por dentro. Marco Antônio fazendo aquela diagonal e acontecendo ali, travou o cruzamento, mas aquela ideia já existe. E agora, ó, pela esquerda, olha Lucas Cardoso, olha o espaço que ele deixa na defesa do Caxias, pô. Com uma corrida, fez abrir um latifúndio na defesa, e o Náutico conseguiu fazer essas jogadas muito aí, aparecendo para jogar, ó, atacando o espaço para chegar numa área de cruzamento. Aí o Paulo Sérgio cabeceou fraco, não foi um bom cruzamento. O Caxias marcando alto, ó, o Náutico saindo com o lançamento aqui, foi até difícil, mas Igor conseguiu ganhar no corpo. Hélio Borges aparecendo pelo outro lado. Em alguns momentos teve essa inversão entre Hélio Borges e Lucas Cardoso, pouco, mas houve. Bela jogada de Hélio Borges. Essa bola aí, essa bola é a bola que o Renato centralista acha que foi gol, tá ligado? Aquilo ali parece Kaká no auge em 2007. Não, olha aí. Olha como... Quem tá da central aí não entende como isso não foi gol. Na verdade, passou perto, mas também não foi tão perto assim, não. Não, mas ninguém tá dizendo que foi super perto, mas foi uma bela jogada, porra. Não tô dizendo que não foi uma bela jogada. Tô dizendo a questão da impressão de quem tá na central. Aí, ó, Matheus Silva ganha o lance. Esses aí são os lances ruins de Vinícius, tá? Que a gente vai ver como que esse é o mesmo jogador. Olha o Vinícius pelo meio, sendo desarmado com uma facilidade.
absurda na correria. Aos 40. Muito mal no primeiro tempo, velho. Muito mal. A quantidade de vezes que Vinícius perde a bola de maneira muito fácil, isso aí tem que parar. Aos eu não 41 consigo minutos. acreditar que o Muriel não vai errar uma dessa com o pé, viu? Ele tá muito seguro. Cara, olha esse lance. Volta aí, Thiago. Volta um pouquinho nesse. O que é? Ó, onde Lucas Cardoso tá. Ele vem buscar a bola, ele se posiciona atrás do volante, ó. Ó, o volante tá com ele. Tá com ele. Recebeu, não tá mais não, meu irmão. Você já perdeu. Já era para você. Você não consegue recuperar isso nunca. Se essa bola entra, ele já sai muito bem numa diagonal ali. E é isso que é atacar o adversário, sabe? E o Náutico não tinha ninguém que fizesse essas coisas. E Lucas estreou assim muito bem. Nesse vídeo também, ó, Vinícius dando amplitude, Igor Fernandes passando, aí optou pela virada de jogo. Hélio Borges tenta ali o cruzamento, a defesa tira, mas aí Paulo Sérgio consegue essa bicicleta aí. Mas só falando que essas diagonais, esses cruzamentos já estavam acontecendo. Não foi da maneira correta, não foi da maneira que dava pressão, mas a ideia estava ali. E aí é onde surge a primeira chance do Náutico, lateral de Arnaldo, depois de uma volta de Hélio Borges, muito grande. E, velho, olha isso. Volta esse lance, Chapo. Olha, porque a gente dá para focar em várias coisas nesse lance. Olha Hélio Borges para marcar Iago, a ajuda que ele dá, muito forte. Arnaldo chega bem também ali, lateral. Paulo Sérgio vai fazer a parede. Olha Lucas Cardoso na linha do meio de campo. Olha a velocidade que ele tem que imprimir para chegar nessa bola. E é isso que eu acho que faz ele não chegar com condição de chute. Ele acabou tendo que ir muito rápido. Mais uma vez ali a pressão do Náutico fazendo o Caxias dar chutão. A bola chega para Lucas Cardoso ali em 1 contra 1, mas é desarmado ali na tentativa de puxar para o lado e chutar. Olha a linha do Náutico, meu irmão. Ali os zagueiros estão no meio de campo. Arnaldo tenta com o Hélio Borges na amplitude, não consegue, acha Vinícius com espaço, e esse espaço surge de mais uma diagonal. Se der para voltar aí, Chapo, por favor. Essas diagonais do meia abrem esse espaço que Vinícius teve. Olha o Marco Antônio levando o volante. Ele leva o volante para o lado. E aí, se não tiver uma compensação, e o Caxias, como jogava só com um homem na frente da área, não gerava muito, tinha esse problema. E aí, o centroavante. 14 minutos, o Náutico jogava melhor. Paulo Sérgio, viu? Belíssimo cabeceio. Jogava melhor, mas não conseguia finalizar. Paulo Sérgio faz isso e muda o jogo. Hélio Borges ajudando, saindo muito bem ali. Sensacional, velho. Saindo pro jogo. E, velho, esse é o mesmo jogador que perdeu aquela bola no meio de campo. Isso é Vinícius, velho. Irmão, desculpa, isso aqui não é o mesmo jogador, não, pô. Lucas perdeu ali a bola, recuperou. E o Náutico não deu em nada, mas assim, aquele jogador dá esse sprint ali. Vinícius deu 27 sprints, 27 corridas. Teve uma hora, João, que a bola tava com o Caxias no campo direito. Ele voltou e rasgou no carrinho, pô, bem pertinho onde a gente tava vendo o jogo, pô. Ó, essa jogada aí foi o que eu gostei do Lucas Cardoso. Eu acho que essa objetividade é muito importante. Chegar e fazer o cruzamento. Volta ali um pouco, Chapo. Isso. Essa jogada aí, ó. Onde Lucas de outra diagonal, Atos. É de outra diagonal que ele faz. Do meio para fora. Às vezes, Vinícius chega com oportunidade de cruzar e ele refuga do cruzamento para voltar uma jogada que não vai dar em nada. Veja, Lucas Cardoso está mano a mano. Ele está procurando a janela para cruzamento e consegue, achou. Olha aí, quase que saiu o gol. E aí você não pode refugar esse cruzamento, porque tem jogadores se movimentando para poder atacar a área. Marco Antônio não está ali de bobeira, não, pô. E surge também daquela diagonal que o Náutico fez. Olha, Lucas Cardoso, de novo, ele não pensa muito e bota a bola na área. O que mais tinha jogador do Náutico que pegava uma bola dessa, João, dominava, esperava, penteava e não dava em nada. Bota a bola na área, meu irmão. O Náutico tá com 6 jogadores na área, porra. Dá para voltar um pouquinho aí, Chapo?
E é justamente isso, Atos, assim, e é jogadas de diagonal que não existiam. O Patrick Alan não sabe fazer aquilo, por característica. Não estou dizendo que é um jogador melhor que o outro, nem nada, mas falar característica não deixa fazer aquilo. Aí o Náutico vem por dentro, ó, com o Hélio Bosch fazendo parede, Lucas aproximando, Paulo Sérgio. Então, assim, quase que Lucas conseguia sair ali na cara do gol. Vinícius conseguindo um passe para Marco Antônio. Vinícius começou a jogada no meio de campo. Paulo Sérgio brigou, ganhou, e vai ser o mesmo Vinícius lá que vai pegar essa bola, vai chutar no gol, fazendo aí o goleiro. Aí eu gostei de Vinícius, que tem que chutar essa bola no gol, velho. Tem que chutar no gol, pô. Mais uma bola. Vinícius vem buscar, o Náutico volta, e aí, ó, acha de novo o Lucas Cardoso na diagonal. É Vinícius, na verdade, dessa vez na diagonal. O cruzamento não sai tão bom, mas ainda assim sai uma finalização do Náutico. No pré-jogo, a gente falava... O Floresta... Pausa aí, por favor, Chapéu. E repugava. Fala. Sim, com certeza. Não, eu tô dizendo, mas cruzou. O importante é cruzar. Você pode ver que ia gerando uma chance considerável de gol. Pode não ser uma chance clara, mas alguma chance vai gerar. Contra o Floresta, essa mesma bola, ele pisava na bola e voltava. Olha, no pré-jogo, a gente falava aqui de um assunto que eu disse assim, foi na hora que o Ricardo Cruz, ele tinha mandado uma mensagem, eu até falei disso, eu estava discutindo ontem, inclusive, com o Ricardo, sobre a necessidade que tinha de se chutar em gol. Chute em gol. Chute, meu amigo. Não hesite em chutar. Não queira apenas ter a chance de chutar em gol quando a bola estiver na pequena área. Você tem que chutar em gol, se estiver distante, se estiver com o time fazendo uma linha de 5 ou 6, procure o espaço e chute, que uma hora ele pode dar o espaço. Veja, Vinícius chutou, o goleiro fez uma boa defesa numa jogada de velocidade. E na jogada do gol, a bola desviou. A bola desviou e fez o segundo gol, garantiu a vitória do Náutico. O Paysandu e Náutico e Paysandu, quando a gente subiu. O primeiro gol do Paysandu foi de uma bola desviada, que matou Jefferson ali, pô. Você tem que arriscar, você tem que chutar. Chute sempre que você estiver vendo com dificuldade de ter infiltração, de conseguir chegar com a bola na grande área. Chute, velho. Tem que sempre tentar fazer isso. E isso a gente conseguiu ver dessa vez, né? Sim, com certeza. E aí, nesse lance, a gente vai ver também um pouquinho da qualidade do Caxias. E ver como o Náutico é importante. Ó, o Náutico falha na pressão. Paulo Sérgio, engraçado que nesse lance ele tá, vamos, Paulo. Ele refuga um pouquinho, o Caxias consegue sair muito bem. Você viu esse passe, velho? E aí o Lucas Cardoso já faz a falta, já mata. Depois, Arnaldo no carrinho. Então, assim, eles conseguem sair. O Náutico que estava pressionando muito. E esse aí é o contra-ataque. O Náutico tem a chance. Não, isso aqui é antes. Patrick Alan. Olha a carreira de Patrick Alan para tentar marcar ali a pressão. Não dá certo, mas, pô, só de ver esse jogador é porque ele já está com alguma coisa na cabeça também do esquema. E ali saiu o contra-ataque. O Sérgio toca para Hélio Borges. Patrick Alan, ele dá um toque muito forte na bola e a gente desperdiça ali quando é para chutar, ele dribla. Quando é para driblar, ele chuta. Mas olha a pressão. A bola já é do Náutico. Perdeu a bola, beleza. A bola é do Náutico, vamos tentar novamente. Acha Paulo Sérgio vai voltar, não vai no Arnaldo, acha novamente lá o Vinícius, e aí vai para a área para tentar achar o Igor Fernandes ali, aí, cruzamento. Porque Igor, esse aí foi até escanteio. Mas então, assim, a pressão para recuperar a bola, 33 minutos. Olha o Náutico. Com a linha alta. Vai voltar no zagueiro, beleza. Gatilho de pressão, vai subir, o Náutico consegue roubar a bola. Essa jogada não dá em nada, mas só para ver. 33 minutos e o Náutico ainda está marcando desse jeito. 36. Olha como o Náutico está marcando. Mais uma vez, Mezenga lá na frente, vai chegar a pressão, o Náutico consegue roubar a bola. E Vinícius vai levar essa bola até a linha de fundo, até a lateral ali. E aí é justamente o lateral que surge o gol do Náutico. Então a importância da marcação até o final gera pelo menos um lateral, mas gera chance. E aí sai o segundo gol do Náutico, que é onde mata o Caixão. Né? E aí, ó, 41 minutos, olha isso. O goleiro tendo que dar chutão, porque o Náutico está pressionando lá na frente. E eu podia ter colocado um lance de 48, tá? 48 minutos estava a mesma coisa. Esse lance aí, Patrick Alan vacila muito. O Náutico sai ali também muito bem com o Muriel.
e Vinícius acha ele e erra um passe muito, muito fácil ali. Por isso que eu não gostei muito da partida de Patrick Alan. Não tem como errar essas coisas, por mais que esteja 2-0, sei lá, tem que matar, velho. Não pode errar um passe fácil desse, não. Então, assim, uma partida boa do Náutico, conseguiu dar o volume ali dos 14 para frente do segundo tempo. Agora, conseguiu dar o volume, mas ser melhor que o Caxias, o Náutico foi, com certeza, do primeiro até o último minuto. Não tem espaço, não tem espaço de 5 minutos que eu falo, caramba, nesses 5 minutos aqui o Caxias foi melhor. Não teve. O Náutico foi melhor que o Caxias em todos os minutos. Só uma coisa antes. Foi melhor, João. O Caxias foi melhor em 2 intervalos de 5 segundos. No escanteio que ele cobra... Na bola parada. E naquela bola parada que Matheus Silva fez um... Pronto, 2 intervalos de 5 segundos. Não teve jogada trabalhada que o Caxias fez. Que foi positivo. Não teve, não. Olha, é tão bom quando você vê um jogo franco, né? É bacana você ver um jogo assim franco, né? É bem interessante. E assim, onde a defesa do Náutico conseguiu, né, se sobrepor em vários momentos, na maioria deles, né? E tinha espaço para jogar, isso é que era bom. Pô, é muito agora chato. Tem jogo do Floresta é muito chato, velho. Não é porque o Floresta, ele se fechou, o Náutico não conseguiu. Não é por isso. É tem porque o jogo se torna enfadonho, velho. Então, Renato, eu citei isso ontem, que tá aí uma coisa que o Caxias colaborou com a gente. O Caxias deu ritmo de jogo pro Náutico. O Caxias se portou como líder. Porque o time do Floresta, meu amigo, a catimba do Floresta, a cera do Floresta, quando o Náutico era frustrado nos seus lances, e aí o jogo ficava mais 5 minutos parado, porque era o que o Floresta queria, isso vai tirando um ritmo. O Náutico não consegue ter um ritmo. O Caxias ontem, como ele não usou do expediente da catimba, da cera, do antijogo, deu o ritmo que o Náutico precisava para poder fazer o segundo tempo que fez. Agora, tem uma coisa que eu queria levantar aqui, e queria ver a opinião dos nobres confrades. O ano passado, na temporada passada, mesmo que a gente torcesse muito para a perfeição ocorrer, o teto do Náutico era muito baixo e o teto de alguns adversários era quase inalcançável. Times como o Atlético nem se... Meu Deus, se os jogadores nascessem de novo, tinha capacidade de o Náutico no ano passado chegar perto do que o Atlético jogava. Eu sinto que esse ano o desempenho dos adversários é mais baixo do que o ano passado. Eu estou falando do topo, tá? Eu estou falando de 2 dos melhores times que estão disputando. Vamos pegar aqui Caxias e Ponte. Eu acho que Caxias e Ponte, eles jogam menos do que um Atlético e uma Ferroviária. O Náutico já joga muito mais do que jogava o ano passado. E o Náutico tem um teto que ainda não chegou, pode vir a chegar, que ultrapassa o futebol do que os melhores do campeonato estão hoje. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Esse ano, a gente pode vir a se tornar, lá no quadrangular, ou na reta final agora da primeira fase, o melhor time do campeonato. Algo que era impossível a gente conseguir atingir o ano passado.